Para o bom funcionamento de um sistema de produção, uma série de medidas de manejo deve fazer parte das atividades rotineiras de uma propriedade rural. Vamos ver alguns aspectos importantes que devem ser observados na criação. O manejo reprodutivo é fundamental para elevar os índices de crescimento do rebanho. Ele está presente em todas as etapas da vida do animal. A vida útil produtiva de uma fêmea envolve fases importantes que dependem de um conjunto de situações fundamentais a serem tomadas. O professor Edson Ramos de Siqueira, da Unesp, Universidade Estadual Paulista de Botucatu, fala sobre os aspectos que devem ser levados em consideração nesta fase. O manejo reprodutivo é uma fase muito sensível do ciclo produtivo anual da ovelha. Então ele precisa prestar atenção, em primeiro lugar, na alimentação. Ovelhas mal nutridas não devem entrar em reprodução. Um outro aspecto é a questão sanitária. Então as ovelhas têm que estar saudáveis e uma forma muito prática de determinar isso, além dos aspectos da saúde, seria observar a condição corporal. Então um técnico saberia analisar, avaliar a condição corporal e não se coloca ovelhas com menos de 2,5 de condição corporal em reprodução. O estresse térmico influencia na reprodução dos animais e o que deve ser observado? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda mais num país como o nosso, um país tropical, não só na espécie ovina, como em qualquer outra espécie animal. Então é preciso observar o seguinte: estabelecer uma época de acasalamento que esteja numa situação em que as temperaturas estejam amenas, estejam agradáveis. E um outro ponto importante é que esses animais tenham um ambiente confortável, uma pastagem com boa disponibilidade de sombra, por exemplo. São duas questões básicas. O pesquisador esclarece quais os erros mais comuns do manejo reprodutivo. A gente observa, por exemplo, problemas na nutrição. Esse, para mim, é o problema mais grave, né? Mais alastrado que se observa. Então, os animais não têm uma dieta adequada. Quando eu falo dieta, não é dieta no coxo, é alimentação, seja em pastagem. Então, nós podemos produzir muito bem ovelhas em pasto, né? Desde que as pastagens sejam bem manejadas. Então, animais que não sejam bem nutridos, eles não vão reproduzir de forma adequada. Então, esse, para mim, é o erro principal, do ponto de vista do manejo da reprodução. E o outro é aquela questão, né? Estação de monta, nós devemos fazer estação de monta, e a programação de estações de monta fora das épocas adequadas, levando-se em consideração tanto as questões de temperatura durante o processo de concepção e mesmo de gestação, como a questão da disponibilidade de alimento, no caso pasto, nos momentos mais críticos da fase reprodutiva, que seria a fase de pré-concepção, concepção, os 40 primeiros dias de gestação, os últimos 50 e a fase de lactação. Então tem que haver uma programação antes de colocar as fêmeas em reprodução. Isso é muito importante. Outro fator que deve ser levado em consideração no manejo reprodutivo é o monitoramento das matrizes antes da gestação. Quando você faz esse monitoramento, você determina a condição corporal, que é uma técnica muito simples, facilmente compreendida. Você vai questionar, caso um grande número de ovelhas esteja com menos de 2,5 de condição corporal, por que elas estão com menos de 2,5 de condição corporal? Porque são muito velhas? Porque foram mal alimentadas? Tiveram uma alta incidência de verminose em determinado momento do ciclo produtivo? Então você vai buscar a causa daquilo e vai tentar solucionar. Agora não adianta fechar os olhos e soltar os carneiros com as ovelhas ou começar o processo de inseminação artificial sem resolver esse problema. Então o monitoramento é fundamental, sem dúvida nenhuma. Para o criador que deseja adquirir animais de outros rebanhos, o professor faz um alerta. Precisa saber de onde compra, o que está comprando e ter uma orientação técnica. Aqueles criadores que não têm experiência ainda com a criação de ovinos, que procurem um técnico que saiba fazer seleção de matrizes viáveis. Quais as fases críticas do processo reprodutivo e quais os cuidados que o produtor tem que ter? 3 a 4 semanas antes do início da estação de monta, é importante que as ovelhas iniciem um processo de ganho de peso, digamos assim, ou que, se não apresentam ainda, que passem a apresentar nessas 3 a 4 semanas uma boa condição corporal. Então seria você conferir uma boa alimentação nessas 3 a 4 semanas antes. Nos primeiros 40 dias de gestação, precisa tomar cuidado não só com a alimentação, mas também com o manejo desnecessário do rebanho, a manipulação desnecessária. As ovelhas devem permanecer o mais tranquilas possível,
Isso é muito importante, né? Nos últimos 50 dias de gestação, ou seja, no terço final da gestação, elas devem ter, além de todos os cuidados necessários, sanitários, etc., também uma nutrição melhorada, porque é nessa fase que acontece cerca de 70% do crescimento do feto e a preparação para a lactação que virá. E durante a lactação, né? Porque se ela não tiver uma condição adequada de nutrição, de sanidade, ela não vai produzir o leite que aquele cordeiro precisa para ter um desenvolvimento adequado. Então vejam que são cuidados que estão amarrados um ao outro e que representam o sucesso ou o insucesso de uma criação.